bom, e você? Tudo ótimo, tudo certinho. Seja bem-vinda, Raíssa. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço ao Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica do Orione pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha experiência no concurso da Magistratura do Trabalho. Agradeço ao professor Daniel Cervantes, que fez o convite, e estou muito feliz de estar aqui participando dessa live com você, Roseli. Que bom, a felicidade é nossa de tê-la aqui conosco nesta tarde. Nós já temos aí aqui alguns seguidores, acho que podemos iniciar. O pessoal vai chegando aí com o passar dos minutos. Bom, Sim, para quem eu vou então iniciar para a gente aproveitar bastante nosso tempo, Raíssa. Eu inicio, então, me apresentando, para quem não me conhece ainda, eu sou Roseli Ribeiro, eu sou juíza federal da primeira vara federal de Araguaína e sou também professora, tenho a honra de ser professora do curso de Direito da Faculdade Católica do Orione, aqui de Araguaína. E hoje nós vamos conversar com a juíza do trabalho, doutora Raíssa Souza Kim Paiva. Vamos hoje ter uma conversa, um bate-papo, né, Raíssa, sobre a sim, trajetória de aprovação, desafios da magistratura do trabalho. Eu vou registrar também aqui o meu agradecimento, você fez o seu agradecimento, eu também quero registrar o meu agradecimento ao professor Daniel por mais o convite, pela confiança. Eu fico muito feliz de poder contribuir com esse projeto que a Faculdade Católica do Orani vem desenvolvendo. São essas lives diárias, sempre às 16 horas. Fico feliz de poder contribuir mais uma vez. Raíssa, vamos então iniciar. Eu vou passar a palavra para você de imediato, para que você então se apresente, descreva para nós sua trajetória profissional, nos explique como foi que você chegou aí na Magistratura do Trabalho, qual foi a sua motivação. A palavra está com você. obrigada, Roseli. Então, eu comecei a minha trajetória, eu entrei na faculdade em 2009, na UFG, em Goiânia, e já em 2010 eu já comecei a preparar para concurso público, que eu queria ver se eu realmente tinha esse lado assim para estudar para concurso público, se eu tinha essa dedicação, eu quis me testar. E então eu já comecei a fazer concurso já em 2010, segundo ano de faculdade, fiz concurso para técnico do MPU, fui aprovada. Antes de tomar posse para técnico, eu também passei no concurso de escrevente judiciário do Tribunal de Justiça de Goiás, onde eu fiquei trabalhando apenas um mês, porque logo em seguida já tomei posse como técnica do MPF em Goiânia. E depois de um ano no MPF, eu passei no concurso de analista do MPU também, e tomei posse no MPT, que é o Ministério Público do Trabalho. Então, logo que eu me formei, eu já tomei posse como analista. E foi lá no Ministério Público do Trabalho que eu tive o contato mais intenso com a prática do direito do trabalho, do processo do trabalho e das relações de trabalho como um todo. E foi onde eu de verdade me apaixonei pela área trabalhista e vi que era aquilo ali que eu queria seguir. Mas nesse período eu também ainda tinha uma certa afeição também pela área de cartório. Então eu também fiz ao mesmo tempo concurso para cartório e concurso para magistratura do trabalho. Fui aprovada na magistratura do trabalho em 2015, 2016, no TRT da 15ª Região, em Campinas. Porém, faltavam 3 meses para eu completar os 3 anos de atividade jurídica, então não pude tomar posse. E logo em seguida assumi um cartório na Bahia. Depois de um ano e meio, assumi outro cartório no Pará. E, em seguida, participei do primeiro concurso nacional da magistratura do trabalho e fui aprovada, e então tomei posse em 2019 e já tem aí mais ou menos um ano e meio que eu estou desempenhando essa função e que eu estou muito feliz de estar desempenhando a função de juíza do trabalho. Raíssa, sua trajetória é impressionante, uma trajetória muito vitoriosa. Já vejo que você vai trazer informações muito valorosas para quem nos acompanha hoje.
sobre preparação para concurso público, concurso jurídico. Você nos disse, então, que fez... Você até já mencionou agora que fez esse concurso nacional, o primeiro concurso nacional. E a minha próxima questão para você, eu queria que você aproveitasse para explicar um pouquinho para a gente como é que está estruturada a Justiça do Trabalho, quantos são os tribunais regionais de trabalho, e como é que funciona, então, esse concurso para ingresso na magistratura do trabalho? Você mencionou que tem um concurso nacional, então, você podia explicar um pouco melhor para a gente sobre isso? Sim, no Brasil nós temos 24 tribunais regionais do trabalho. Normalmente cada estado tem o seu tribunal, mas alguns estados possuem um mesmo tribunal. Então tem alguns tribunais que são compostos por mais de um estado, como o meu tribunal, que é o da 8ª região, que abrange tanto os estados do Pará como do Amapá. Também tem aqui o Tocantins, que é Distrito Federal e Tocantins. Então, até 2017, os concursos públicos da magistratura do trabalho eram todos regionalizados. Cada tribunal fazia o seu concurso separadamente. A vantagem disso era que era permitido ao candidato treinar mais e participar de mais provas ao mesmo tempo. E tinha ali a chance, né, de se ele não passasse em uma prova, passar em outra. Mas, ao mesmo tempo, também a desvantagem era a pequena quantidade de vagas em cada concurso. Geralmente, às vezes, tinha concurso que tinha 1, 2 vagas. Então, a chance já ficava bem reduzida de aprovação. Em 2016, o Tribunal Superior do Trabalho aprovou a unificação do concurso e, em 2017, nós tivemos o primeiro concurso nacional da magistratura do trabalho, em que todos os TRTs direcionaram as suas vagas a esse concurso nacional. Porém, depois houve uma discussão, um debate que isso poderia estar violando a autonomia dos tribunais e, então, acredito que a partir de agora, embora possa haver um concurso nacional, vai ser facultativo para a participação dos tribunais regionais ou não. Então, eu acredito que pode ter tribunais regionais que vão fazer concursos individuais, principalmente tribunais maiores, que tenham mais vagas, e outros tribunais podem também se unir ou se submeterem a um concurso nacional. Então, acredito que a partir de agora vai ser assim. Entendo. E no caso do concurso nacional, só para a gente compreender ainda um pouco melhor, o candidato faz a escolha de sua lotação previamente, no momento em que ele se inscreve, ou ele vai fazer essa escolha mais adiante? Como é que funciona, já que são 24 tribunais regionais de trabalho? Digamos que no próximo concurso, vamos hipoteticamente imaginar que todos eles optem pelo concurso nacional. Como é que funcionaria a escolha do local onde o juiz vai trabalhar e como é que funcionaria a eventual movimentação de um tribunal para o outro? Você pode nos explicar? Sim. No caso do concurso nacional, o candidato, quando faz a inscrição, ele não diz qual a preferência de lotação dele. Ele apenas se inscreve no concurso sabendo que no edital tem, né, aquelas vagas abertas em tantas vagas em tais regionais. A partir do momento em que sai o resultado final do concurso, com a classificação geral, os candidatos são convocados para uma sessão solene, em que vão convocando um por um, de acordo com a classificação. Começa pelo primeiro colocado até o último e vão chamando para que esse candidato vá até o microfone e diga qual tribunal para qual ele quer ir, para qual ele quer ser lotado. Então, de acordo com a quantidade de vagas. Então, o primeiro vai poder optar por qualquer um que tenha vaga e o último não terá como optar, vai para onde sobrou a vaga. É assim que funciona, então, atualmente, né? Entendi. Vamos falar então agora um pouquinho sobre os estudos. Você nos contou agora há pouco que obteve aprovação em diversos concursos, inclusive em concursos diferentes. Você passou ao mesmo tempo em concursos para cartório e em concursos para magistratura do trabalho logo depois, né? Antes disso, você tinha sido servidora, tinha ingressado em carreiras de apoio. Fala um pouquinho para a gente, então, agora, Raíssa, sobre os seus estudos. Como é que você fazia para conciliar
estudos para concursos diversos. Você também já nos disse que começou a estudar ainda na faculdade, então a gente percebe que você já na faculdade tinha esse foco em concurso público. Como é que você fazia para conciliar, então, ao tempo da faculdade com os estudos da faculdade em si? E depois, como é que você fez para conciliar o estudo para carreiras diversas? Então, eu penso assim, que para ser aprovado em um concurso público, qualquer concurso, não só da magistratura do trabalho, a pessoa tem que percorrer uma certa trajetória, porque nessa trajetória ela vai ganhando amadurecimento e vai formando a sua base de conhecimento. Todo conhecimento é válido para um concurso público, tanto de experiências profissionais, estágios, leituras, estudos das mais diversas áreas ajudam na hora da prova. E no meu caso, eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Então eu tentava organizar ao máximo o meu tempo para eu conseguir aproveitar ao máximo o tempo, para não desperdiçar tempo sem fazer nada. Então eu pegava o tempo que eu não estaria trabalhando e já organizava. Eu vou ter 5 horas para estudar por dia, vamos supor. Então eu já organizava. Nessas 5 horas eu consigo estudar mais ou menos tanto. Então eu já estabelecia metas diárias, metas semanais, metas mensais de estudo, porque se você não traça metas, mesmo que diárias ou semanais, você acaba estudando sem saber se você está cumprindo ou não, se você vai conseguir cumprir o conteúdo ou não. E isso pode gerar uma ansiedade muito grande na véspera da prova, porque você pode ficar com uma sensação de que você não estudou quase nada, de que você estudou nem 10% das matérias. Então, isso você vai chegar na prova com aquela sensação de que você não está preparado. Então, assim, é claro que não, que é muito difícil você esgotar todas as matérias de um edital, de um concurso, mas é bom você ter um norte, você ter metas para cumprir, para você sempre ter aquela sensação de ter atingido a meta, de ter cumprido, de ter feito o seu dever de casa. Então eu tentava organizar ao máximo o meu tempo. Se eu trabalhasse à tarde, eu tentava destinar o período da manhã quase integral para os estudos. Se eu tivesse algum compromisso naquela manhã, eu tentava então compensar à noite. Mas assim, organizando para não ficar tão cansativo, tão exaustivo, mas que eu conseguisse cumprir ali o conteúdo, né? E também, assim, tirar momentos de lazer é importante. A pessoa tem que tirar alguns momentos para uma atividade física, para um lazer, para encontrar familiares, porque a gente precisa também de um equilíbrio emocional para a prova, para os estudos, para você ter força também para continuar, mesmo quando você é reprovado. Então, você também tem que ter esses momentos de sem estudo e sem trabalho. Existe até um certo mito, Raíssa, sobre essa questão da preparação para concursos públicos, de que a pessoa tem que abdicar completamente de todos os aspectos de sua vida para basicamente só estudar. Ou se a pessoa trabalha, ela deveria, para alguns, né, ela deveria apenas estudar e trabalhar. Quando a gente sabe que, é claro, é necessário dedicação, é necessário ter um tempo ali em que seria um tempo, eu vou chamar assim de sagrado para essa preparação, um tempo diário. A gente sabe que sim. No entanto, esses outros aspectos da vida, se eles forem negligenciados, a longo prazo, esse estudo acaba se tornando insustentável. Sim, com A gente não, certeza. não dá conta de ficar sem encontrar um familiar, de ir para reunião de família, Sim, de eventualmente sair com amigos. Então, eu penso que o equilíbrio, a gente fala que o equilíbrio é importante para tudo na vida. E nessa fase da preparação, o equilíbrio é mais do que fundamental. sim. Você nos falou sobre preparação para concursos diversos. Só para a gente entender assim na prática, você estabelecia então uma raiz, eu digo assim, um conjunto de disciplinas que seriam comuns àqueles concursos diversos. E como é que você fazia com as matérias específicas? Você ia ao mesmo tempo estudando tudo? Você deixava para estudar mais perto da prova? Alguma matéria que fosse própria de um concurso, né, e não fosse exigido num outro? Como é que na prática você se Sim, dividia nesse estudo? sim. Os concursos públicos, de um modo geral, eles possuem algumas disciplinas que são fundamentais e que são praticamente o cerne
de todo concurso público, que normalmente são cobrados. É muito difícil você pegar um concurso da área jurídica que não tenha direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil. São matérias que são bem comuns à maioria dos concursos. Então, essas matérias, a pessoa tem que dedicar um pouco mais para ficar, para ela ter ali uma base bem consolidada. Então, eu quis no início, por exemplo, em 2014, eu me formei em setembro de 2013. Em 2014, eu quis formar essa minha base. Então, eu fiquei praticamente ali um ano estudando muito essas disciplinas. Todo o direito constitucional, todo o direito civil, todo o direito administrativo, todo o direito processual civil, também penal, processo penal. Então, porque essas disciplinas não tem como você fugir, você tem que ter uma noção completa daquela disciplina. Né? Isso vai ajudar numa questão discursiva, numa prova oral. Então, primeiro eu acho muito importante a pessoa fazer essa base e depois ela ir avançando para as disciplinas mais específicas do concurso que ela almeja. No caso da magistratura do trabalho, ela vai ter que se aprofundar depois disso no direito do trabalho, em processo do trabalho, direito previdenciário, um pouco de empresarial que também cai, algumas áreas do direito penal que são mais específicas dos concursos trabalhistas, direito internacional, as convenções e os tratados internacionais mais voltados para a área trabalhista, as convenções da OIT. Então, essas disciplinas, elas têm que ser intensificadas quando, assim, claro que agora nós não temos ainda um edital do concurso. Lógico que você já tem que ir começando a estudar todas essas disciplinas. Mas essas outras disciplinas, você formando uma base sólida de constitucional administrativo, civil, processo civil, essas outras você consegue intensificar mais quando chegar um pouco mais próximo à prova, porque elas já são cobradas de uma forma mais memorizada. Você já tem que saber assim, a fundo um artigo da CLT, né, um dispositivo da convenção. Então, essas já são as disciplinas que você tem que intensificar mais próximo da prova. Raíssa, você nos falou que formou no final de 2013, a aprovação veio em 2017, 2018, que foi quando você concluiu o concurso. Então, são aí alguns anos de preparação. Essa costuma ser uma dúvida, ou talvez possa chamar aqui de angústia, muito comum para aqueles que se preparam para concursos públicos. Qual que é o tempo que eu vou passar nessa vida, nessa dedicação, né? Então, um tempo médio, seria possível apontar? É claro que um tempo médio seria só uma base, um tempo médio não vai valer para todo mundo do mesmo modo. Mas teria ali um tempo mínimo e um tempo razoável para a pessoa saber que ela vai precisar dedicar para um concurso deste porte? Quanto tempo você acredita que é necessário para chegar lá na magistratura do trabalho? Pois essa questão do tempo até a aprovação, ela é uma questão bem relativa. Cada pessoa tem a sua rapidez ou a sua agilidade em passar ou não, o seu caminho a percorrer. Às vezes a pessoa tem mais dificuldade em determinadas disciplinas, então ela vai levar um pouco mais de tempo. Mas eu fiz uma pesquisa com os meus colegas que foram aprovados juntamente comigo no primeiro concurso nacional da magistratura do trabalho, e o que eu obtive foi que quase 80% dos aprovados levaram de 2 a 6 anos na preparação para o concurso da magistratura do trabalho, até serem aprovados. Né? No meu caso, assim, como eu falei, eu comecei a estudar para concurso já em 2010, né? Comecei como técnico, era um concurso bem diferente, o nível de aprofundar, de aprofundar nas matérias é muito diferente, mas você já vai tomando alguns conhecimentos. Então, quando eu decidi fazer para o concurso na magistratura, foi 2015, eu passei em 2016, depois passei em 2018. Mas, assim, normalmente as pessoas levam disso, de 2 a 6 anos, mas já quero, assim, deixar bem claro que, às vezes, a pessoa já tem mais do que isso, né? E não se desespere, porque a única pessoa que não passa em concurso público é aquela que desiste. É aquela que continua persistindo e que continua estudando. Ela pode não passar com 5, 6, 7, 8 anos, mas ela vai passar com 10 anos ou até mais.
isso cada um tem o seu tempo e tem que respeitar o seu tempo. Não adianta ir atropelando também, porque não vai adiantar, você vai adoecer e tudo, e não pode desistir, né? Então tem que persistir. Eu uso muito essa máxima que você trouxe, que só não passa quem desiste. E isso é verdade. A gente vê, é claro que esse tempo é muito variável. Eu vou só para fazer um contraponto, já que você obteve uma aprovação num tempo, eu vou dizer até pequeno, né? Um tempo bem é, reduzido, eu vou chamar assim, mas fica claro também que isso só ocorreu porque você já vinha ali de um estudo, desde a época da faculdade, quando você iniciou o estudo dos fundamentos do direito, dos conceitos principais, das disciplinas básicas. Eu sempre conto isso para aqueles que têm curiosidade, muitas vezes me perguntam quanto tempo que você levou para chegar na magistratura federal. Para mim foram 10 anos, bem mais do que para você. E eu gosto de falar isso para que as pessoas percebam exatamente isso que você falou. Não tem tempo certo, não tem um tempo válido. O tempo é o de cada um. Né? Sim, Às vezes eu penso, poxa, foi muito tempo? Foi. Mas eu também procuro aceitar que no meio do caminho, muita coisa aconteceu. Eu tive muita momentos em coisa. que eu podia estudar, me dedicar mais. Eu sempre trabalhei, eu fui servidora da Justiça Federal. Logo que eu formei, eu já tinha sido aprovada, e logo que eu formei, eu fui nomeada, tomei posse, então eu fui técnica judiciária, e eu levei no cargo de técnica judiciária 9, quase 10 anos, até chegar na magistratura. Era o concurso que eu queria, eu até não fazia outros concursos, eu não tinha muito interesse, por exemplo, em fazer a AGU, ou magistratura estadual, ou outros cargos. Eu queria mesmo a magistratura federal. Mas o fato é que eu levei 10 anos. Mas Então, foi o tempo para mim, foi o tempo que me coube, sim, foi o tempo em que eu também consegui, nesses 10 anos, realizar outros sonhos da minha vida, né? Eu casei, eu exatamente. tive uma vida, enfim, uma vida familiar e social que eram importantes para mim. Então, é importante eu trazer isso, eu penso, justamente Sim, para mostrar para aqueles, olha, para quem nos acompanha, quem está se preparando, que não tem tempo certo, mas o fato é que a sim, dedicação, ela é válida para todo mundo. Nesses com 10 anos, como eu certeza. disse, eu fiz cursinho. Teve até alguém que perguntou sobre cursinho. Por exemplo, fiz cursinho preparatório, fiz mais de um. Eu acho que ao todo eu fiz uns 3 ou 4. E foi muito bom. Eu Sim, também fiz uma pós-graduação nesse período. E os sim. estudos E mais tudo intensos, isso. eles foram ali no final, pode dizer. Uhum. E tudo isso que a gente passa durante essa trajetória da preparação para o concurso, assim, soma muito para a gente, né? Traz um amadurecimento muito grande, até de você ter uma reprovação e saber lidar com aquilo, de você saber esperar o momento certo. Às vezes a gente acha que a gente já tem que passar logo, mas não é o momento certo. Então, tudo isso traz muito amadurecimento, conhecimento e experiência, né? Sim, porque quando você chega lá, você tem que estar. Eu acredito que você tem que estar maduro, você tem que estar Exatamente. tranquilo para poder enfrentar os desafios da carreira. Sim, Vamos prosseguir então um pouquinho. Vamos falar agora sobre os estudos em si. O que certo. que você fazia, Raíssa? O que que você acha que é importante para a magistratura do trabalho? A doutrina, você estudava bastante jurisprudência, como é que seria esse estudo? Você estudava lei seca? Você tem alguma técnica para nos recomendar? Você fez cursinho preparatório? O que é que você tem para nos falar sobre esse aspecto específico? Sim, eu sempre fiz cursinhos preparatórios, eu acho que em todas as fases eu fiz. Até durante a faculdade, quando eu estava me preparando para esses outros concursos de técnico, de analista, para o AB também, eu sempre fiz cursinhos, porque eu acho que todo cursinho que você assiste, que você acompanha, você aprende uma coisa diferente, né? Cada Uhum. professor tem a sua experiência, tem algo de novo para passar. E também o cursinho ele faz a gente estar sempre naquele ritmo de estudo, porque você está sempre cobrando, né? O cursinho acaba dando uma rotina de estudos para a gente. Então, eu acho muito importante. Para o concurso da magistratura do trabalho, é bom a pessoa conciliar os estudos das etapas do concurso, que são várias etapas, mas intensificando as técnicas de estudo mais apropriadas para cada etapa. Então, por exemplo, não tem como você
antes de você ter passado na primeira fase, você não pode estudar só para a primeira fase. É bom você já começar também estudando para a segunda, para a terceira, porque às vezes você é surpreendido com uma aprovação, mesmo que você nem esperasse, né, nem espera naquele momento, mas você passa na primeira fase e a segunda e a terceira fase já vão ser daqui 2 meses, no mesmo final de semana, então não dá tempo de você se preparar do zero. Então é bom já começar desde o início se preparando para todas as etapas, mas assim, se você ainda não passou na primeira fase, intensifique o estudo para a primeira. E para a primeira fase, o que eu mais aconselho? É resolução de questões, resolução de provas anteriores, até porque você resolvendo provas anteriores, você vê exatamente como que são cobradas aquelas matérias nas questões, o que você realmente vai precisar saber. Você vai ver ali se você precisa aprofundar muito em determinados temas ou não, né? Então você vai vendo até o perfil da prova daquele concurso que você quer fazer. Então, resolução de questões é muito importante. Estudo de lei seca é muito importante também, porque tem muitas questões que são exatamente o texto da lei, que apenas colocam ali o próprio texto da lei, sem tirar e nem pôr. E também cai muita súmula dos tribunais superiores, dos tribunais superiores como um todo, tanto o STF, STJ e TST. No caso da magistratura do trabalho, cai muito OJ também, que são as orientações jurisprudenciais do TST, e também informativos, né? É bom a pessoa decidiu hoje começar a estudar para concurso público, comece a acompanhar os informativos, né, dos tribunais superiores, né? Tanto STF, STJ como TST. Né? Todos eles são importantes, além de que dá uma base muito boa de como são feitos os julgamentos, quais são os fundamentos que são mais levados em conta. Então, é muito bom você saber como os tribunais estão pensando. Então, para a primeira fase, o que eu mais aconselho é isso. Resolução de questões, estudo de leis secas, súmulas, OJs e informativos. A doutrina nessa primeira etapa, ela tem muito peso? Ela é importante para o candidato nessa primeira etapa, que é a prova objetiva? Então, na prova objetiva, a doutrina ela pode ser um pouco prolixa demais para o estilo da prova objetiva, porque a prova objetiva é muito objetiva, né? Ela é muito, você tem que fazer ela de forma muito rápida, tem que pensar muito rápido, geralmente são muitas questões de muitas disciplinas diferentes, então você não vai conseguir ali expor tanto conhecimento de diversas correntes. Não é isso que visa a prova objetiva. Ela quer saber se você sabe ali o básico, a letra de lei, se você consegue pensar rápido, se você consegue diferenciar. Às vezes uma alternativa está assim, quase toda correta, mas tem uma coisinha errada que você tem que conseguir enxergar de forma rápida. Então, a doutrina ela é importante para você criar a base dos estudos, mas ela vai ser mais importante para a segunda etapa, que é na prova discursiva. Isso, a doutrina é fundamental. Mas na primeira etapa, eu aconselho focar mais em estudos mais resumidos. Você fazer o seu próprio resumo, ou então você adquirir sinopses, resolver questões, leis secas, súmulas, e o que eu já falei. Antes de você avançar para nos falar um pouco mais sobre as etapas seguintes, pegando o gancho do que você falou, você disse que a prova é muito extensa e exige objetividade, exige, sobretudo, rapidez de raciocínio e rapidez para realizar a própria prova. Eu não sei quantas questões são cobradas na primeira etapa da Magistratura do Trabalho. Eu me recordo que na Magistratura Federal são cerca de 100 questões, 120, mas me parece que são 100 questões. Não tenho tanta certeza, mas não é muito menos do que isso, não. E aí eu já queria aproveitar e te perguntar, você acredita, Raíssa, que realizar o concurso, o candidato que ainda está começando os estudos, ou que ainda está numa fase inicial, ou sabe que ainda precisa amadurecer mais nos estudos, que ainda tem uma jornada, um percurso pela frente. Você acredita que é importante esse candidato já começar a fazer prova de concurso? Isso vai trazer alguma vantagem? É algo que é diferente, que traz um diferencial nessa preparação para concurso? Sim, eu acho fundamental fazer provas. Não só em casa, treinando questões de provas anteriores, mas também fazer concursos mesmo.
Por quê? Porque você vai sentir, primeiro que você vai saber como é ir para a prova, o que que você pode levar, o que você não pode levar. Como se comportar durante a prova, o tempo de prova, porque às vezes a gente tem uma impressão assim, nossa, 5 horas para fazer uma prova é muito tempo, vai dar tranquilamente, eu vou Não é, conseguir né? pensar mil coisas. Não, é muito rápido, o tempo voa. Então a pessoa tem que passar por isso antes, para ela ter uma ideia de como que é, desse tempo que ela tem que ser rápida, quanto tempo que ela tem que gastar em cada matéria. E também para você sentir a adrenalina, para você ver também no final quantas questões você acertou de cada disciplina, qual a disciplina que você teve mais acertos e qual você teve mais erros, para você conseguir lapidar e consertar esses erros que você teve, para numa próxima prova você não cometer novamente os mesmos erros. Então é muito importante você saber ali como que você está se saindo na prova. Porque senão você deixa para fazer a única prova, é aquela que você mais quer, o concurso dos seus sonhos, que você. Não, mas eu vou me preparar ali 5, 6, 7 anos e só vou fazer ele. Chega no dia, você, por conta de tempo, você não consegue terminar a prova. Às vezes você não leva uma caneta, esquece um documento, uma coisa assim, você perdeu a prova, né, que você tanto queria. Então é melhor você já ir ganhando essa experiência de concurso público. Uhum. Raíssa, eu queria ter ouvido você quando eu estudava para concurso uns anos lá atrás, porque eu acho que eu não ouvi isso na hora certa e eu acabei perdendo muito tempo. E eu acho bom eu também trazer um exemplo que eu não quero que as pessoas sigam, porque a gente acaba também errando muito nessa caminhada, né? Nem sempre a gente acerta. E eu Muito. acho que também a vida é assim, é tentativa e erro e acerto. Eu me Sim, recordo que durante muitos anos, enquanto eu me preparava, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, mas eu tinha assim uma ideia que não é, depois eu percebi que não era a melhor, de que eu só começaria a fazer concursos com intensidade quando eu estivesse pronta. E a gente, na verdade, a gente acha que nunca está pronta, né? É difícil a gente exato, realmente perceber que está pronta, a não ser fazendo as provas. E eu me lembro que uma vez eu dizia muito que eu queria exatamente. ser juíza, e uma vez uma pessoa muito próxima me disse assim: Você quer ser juíza, mas eu não vejo você fazer um concurso para juíza, para juiz, né? E é verdade, a partir daí eu percebi que eu precisava começar a encarar os concursos. Sim, Aí então eu passei a me inscrever em vários concursos, a viajar e até comecei a fazer concursos para outras carreiras, embora não fosse o cargo que eu desejava, mas muito nesse intuito de me testar. E você falou uma coisa sim, importante, a gente passa a se ambientar com aquela situação. Aquela situação sim, deixa de ser novidade, e quando chegar efetivamente o seu concurso, né, o concurso, que é o concurso, a gente não vai precisar se preocupar com mais nada, a não ser com a própria prova. Mas o resto sim, todo, aquele ambiente, a pressão do tempo, a questão do que tem que levar, o que pode levar, o que não pode levar. Eu já vi candidatos, por exemplo, levando comida que não se deve levar. São coisas, detalhes irrelevantes, sim, aparentemente, mas são coisas que acabam gerando alguma tensão. Você já pensou que você está ali numa sala de, sim, né, para fazer uma prova e alguém te adverte, não, você não poderia ter trazido esse alimento ou essa caneta. sim, Então, eu acho que quando você faz muita prova, concurso público efetivamente, você se livra dessa novidade. Essas questões exatamente. adjacentes passam a ser muito tranquilas e você vai se preocupar só com o que interessa, que é com a própria prova. Eu queria que Sim, agora você falasse um pouquinho sobre as etapas seguintes. Você falou que tem uma segunda etapa, que é uma prova escrita, tem uma prova de exato, sentença também. Como é que funciona exatamente. a próxima Sim, etapa do concurso? sim. No total, são 4 provas que o concurso da magistratura tem. A primeira, a prova objetiva, a segunda é uma prova discursiva, que são questões discursivas. No concurso nacional, eles limitaram o número de linhas, eram 30 linhas para cada resposta, e eram 10 questões no total. Até foi uma novidade essa limitação das 30 linhas, porque normalmente não tinha. Então a gente passou a ter que treinar, fazer as questões em 30 linhas, que parece ser muito, mas não é, porque é Uhum. uma questão que você tem, a questão discursiva você tem que abordar muita coisa
para abordar tudo que o examinador quer. Então, você tem que trazer conceitos, você tem que trazer diferentes correntes sobre o tema, diferentes jurisprudências. Se tem uma súmula, você tem que mencionar. Se tem um artigo de lei sobre aquela matéria, você tem que mencionar. Se tem divergência entre um tribunal e outro, você pode mencionar. Então, assim, é uma questão que quanto mais informação você trouxer para o examinador, maior vai ser sua nota. Então, só que quando se limita ao número de linhas, você tem que conseguir trazer muita informação de forma objetiva, né? Sem Bem ser conciso. prolixo, então, bem conciso. Então, em um parágrafo só, você já tem que trazer muitas informações. E não esquecer de que, nas questões cursivas, tem que haver uma concatenação de ideias e tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Não adianta você começar a questão ali tratando de várias coisas sem conexão e no final você não concluir, você não responder a pergunta, né? Então você tem que fazer inclusive um roteirozinho em forma de tópicos antes de começar a responder, né? Já coloca ali todos os artigos de lei sobre o tema que você tem que mencionar, todas as súmulas, tudo que você lembrar, um conceito que você lembrar, já vai organizando as ideias para você começar introduzindo, desenvolver todas aquelas ideias e concluir naquele limite de linhas. E depois da segunda fase tem uma terceira fase que é a prova de sentença, que é onde você vai ter ali normalmente 5 horas para fazer uma sentença manuscrita e eles vão te dar um caderno de provas com basicamente um processo, né? Vai ter uma petição inicial com vários documentos, vai ter uma contestação também com vários documentos, uma ata de audiência de instrução, se tiver tido uma conciliação separada também vai ter. Então vai ter todo um processo ali num caderno de provas que você vai ter que analisar tudo e apreciar todos os pedidos, todas as preliminares e tudo que foi debatido no processo e fazer a sua sentença e julgar, né? Então é uma prova bem prática e que eu aconselho que para essa terceira fase você treine muito fazer sentença. Porque você tem que organizar a sua mente para você conseguir fazer aquela sentença naquele prazo que é dado da prova, né? É um prazo muito corrido também, a prova de sentença, porque geralmente são petições muito extensas, muitas provas para você analisar. Então, você já tem que ir com algumas coisas treinadas, algumas análises de preliminares já, de certo modo, até memorizadas para te dar um maior tempo para você analisar aquilo que é mais difícil durante a prova. E depois vem a prova oral, que é uma prova que nos regionais eram normalmente desembargadores e um representante da OAB, e às vezes também um representante do Ministério Público do Trabalho. E no concurso nacional foi no próprio TST, com 4 ministros do TST e um advogado. Então é uma prova assim que gera muita tensão, porque você está ali colocando o seu rosto, né, na prova. Geralmente a gente é só um número de inscrição durante todo o concurso. Na prova oral você mostra quem você é de verdade. Então você vai ter que expor suas ideias de forma oral. É uma prova que você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, né? Muita tranquilidade, porque não pode dar branco, você tem que saber contornar momentos que você não sabe a resposta. E é muito importante você fazer simulados, treinar, sabe? Tem vários cursos de simulados hoje em dia, e é bom que você também vê outras pessoas sendo arguídas nos simulados, então você aprende com elas, às vezes o que ela não sabe, você também não sabe, e aí depois você vai procurar a resposta. Então, tudo isso traz conhecimento e ajuda na hora da prova. Sobre E no um caso detalhe, da magistratura, só um não, detalhe, pode concluir. nós temos um sorteio do ponto, são as disciplinas que vão ser cobradas na hora da prova, são sorteadas com 24 horas de antecedência. Então, a gente vai lá no tribunal, sorteia e corre para o hotel, e já ali tem 24 horas para estudar muitas questões, muitas disciplinas. Então, é bem corrido, é bom ter um material já resumido sobre os temas, mas é uma prova muito legal, muito boa a prova oral.
Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu achei super, assim, um momento, acho que um dos momentos mais tensos da minha vida. Mas claro que depois Sim, que tudo passa, é depois maravilhoso, que vale muito passa a que é pena. maravilhoso. Mas toda É vez que eu tenho que verdade. contar a história da minha prova oral, nunca são lembranças incríveis, não. Mas eu tô brincando também. Ô, Raíssa, só para a gente não perder, quando você falou da segunda etapa, da questão das questões abertas, das questões discursivas e da prova de sentença trabalhista. E aí você falou que é bom treinar. Você chegou a fazer, participar desses cursinhos, que eu acredito que ainda haja muito hoje em dia, em que você responde a questão, envia para correção, né, para um. Sim, Normalmente são já pessoas que ocupam aquele cargo, né? No caso da magistratura do exato. trabalho, são juízes do trabalho que, é, enfim, fazem esse trabalho de corrigir provas de candidatos. Você chegou a participar desse tipo de estudo? Sim. Sim, eu fiz isso, tanto na segunda quanto na terceira fase, que é a discursiva e a sentença, eu contratei juiz do trabalho, às vezes pode ser advogados também, que fazem esse tipo de curso, que eles enviam para a gente as questões ou o caso da sentença, e a gente responde, faz as respostas discursivas ou a própria sentença e envia para correção. Isso é muito importante porque, assim, primeiro que você simula o momento da prova, e é bom até na hora de treinar, por exemplo, vai fazer uma sentença em casa, coloca o relógio para contar o tempo, para ver se você está conseguindo fazer dentro do tempo da prova. Uhum. E aí você envia, quando vem a correção, você vai vendo ali o que você está errando, e aí se você erra aquilo mais de uma vez, você já começa a prestar mais atenção. Então é muito importante, eu aconselho bastante. Ô, Raíssa, vamos tentar falar um pouquinho agora sobre a carreira da magistratura do trabalho. A gente ainda tem ali Vamos. alguns minutinhos, vai ser interessante as pessoas conhecerem um pouco da sua atividade prática. Eu queria que você nos contasse quando você chegou lá, quando você finalmente foi aprovada e foi nomeada, como é que foram esses primeiros momentos na carreira? Como é que foi a questão da escolha de lotação, curso de formação? Como é que funcionou esse primeiro momento na carreira? Então, quando saiu o resultado final, eu tinha sido aprovada. é, Aí eles convocaram, eles disseram quantos que iam ser nomeados, né? E a partir da nomeação eles já convocaram para uma sessão solene no TST em que todos os candidatos escolheriam as suas lotações de acordo com a classificação. Escolhendo o tribunal, nós tivemos que ir até o tribunal e tudo para fazer a posse. E depois da posse, temos o curso de formação. O curso de formação é muito bom, assim, porque a gente estuda muito na trajetória do concurso público, mas a gente não tem tanta prática. Então, quando você é colocado ali com a prática do dia a dia, a gente tem uma certa dificuldade, né, de como fazer, como conduzir uma audiência, como conversar com os advogados, se atende, não atende, como que tem que atender, né, quais são as prerrogativas dos advogados para a gente não violar. Então, tem várias questões que são da prática do dia a dia e que são ensinadas no curso de formação. Então, no curso de formação, a gente tem, primeiro, um curso em Brasília, que é a ENAMAT, Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, que é muito legal, porque tem aula de muitas coisas diferentes, tanto casos práticos, a gente simula audiências, tem casos para a gente julgar como que seria, como que a gente julgaria, assim ou assado. Então a gente discute, a gente debate os casos em grupos. A gente também teve muitas exposições sobre redes sociais, né, de como lidar com as redes sociais, a exposição que nós temos hoje em dia, né? E tratar com a mídia, tratar com as partes, com os advogados da melhor forma possível. Então, isso dá para a gente muito mais confiança para iniciar o nosso trabalho na magistratura. E foi muito bom. Depois do curso em Brasília, a gente fez ainda mais um curso no próprio Tribunal Regional,
né, que o nosso foi em Belém, e que também foi excelente, a gente aprendeu muito, bem juízes que já estão na carreira há muitos anos, desembargadores, contando experiências próprias, casos, né, que tiveram, e isso ajuda a gente no dia a dia a saber como lidar, como tomar as decisões. Então é bem legal Uhum. mesmo. E depois que tem o curso, a gente já, no finalzinho do curso de formação, a gente tem tutores que vão iniciar a nossa vida prática ali. Eles vão com a gente, ajudando a gente no início, nas audiências e dando algumas sugestões nas sentenças também. Então, no primeiro dia eu fiz audiência com um dos tutores, ele esteve comigo na sala de audiência, até para apoiar ali como que é a logística, como que é o rito e tudo mais, para dar uma maior segurança para mim. E a partir do segundo dia, ele já me deixou mais à vontade na sala de audiência sozinha e falou, olha, qualquer dúvida, pode me consultar. Então, assim, toda dúvida que eu tinha, eu perguntava, eu consultava colegas e tudo, porque às vezes aparecem algumas situações que são também diferentes, que nunca aconteceram com ninguém, e a gente vai Encontrar resolvendo uma ali na hora, solução ali na hora. encontrando solução na hora. Então, teve isso, depois a gente já vai para a lotação mesmo, na jurisdição onde a gente vai iniciar os trabalhos. Uhum. E no meu caso, hoje eu sou volante, então eu atuo em várias cidades diferentes. Eu fico Uhum. de 1 a 3 meses em cada cidade, mas alguns colegas são fixos, então e aí ficam só naquelas varas. E tem os juízes de Entendi. substitutos, os juízes titulares, que os substitutos é quando a gente entra, e depois de um tempo a gente é promovido a juiz titular. Entendi. Era até algo que eu ia te perguntar sobre essa estruturação da carreira da magistratura do trabalho. Então, você tem o juiz substituto, é o mesmo da magistratura federal. A gente ingressa como juiz substituto e depois pode promover ou não. Vocês também têm essa faculdade de promover ou não? Ou Sim, tem a é faculdade. obrigatório? Não, né? É a mesma coisa, tem a faculdade. Uhum. Exatamente, é facultativo, a pessoa opta Uhum. por ser promovido ou não. Uhum. E como é que se dá? Você falou, mencionou que você hoje está na qualidade de juíza volante, tem aquele fixo. E como é que funciona isso na prática? Você é designada a cada mês? Você muda de cidade? Como é que funciona exatamente esse seu trabalho atual? Então, o volante, ele é lotado na sede do tribunal, que fica em Belém, mas ele já está ciente de que ele pode ser enviado para qualquer cidade que tenha vara do trabalho daquele tribunal. Aí existe uma portaria que faz uma lotação provisória que sai em dezembro em relação ao ano seguinte. Então, a gente tem uma noção ali, uma previsão de que determinado mês eu estarei em tal cidade, determinado mês em tal cidade. Mas pode acontecer também de mudar, né? Se um juiz acaba tendo que tirar uma licença que não sabia que ia tirar, aí surge ali a necessidade naquela localidade, então podem nos enviar de uma hora para outra para aquela localidade. Então, assim, aí o tribunal, geralmente, assim, se naquela cidade o transporte for por avião, nós solicitamos a passagem e o tribunal providencia. Se for um transporte via terrestre ou aquaviário, né, por Uhum. barcos, a gente faz o custeio e depois obtém o reembolso. Uhum. Mas é assim que funciona. E você pode escolher ser juíza volante ou juíza fixa, no caso do juiz substituto? Tem a Mais ou possibilidade? menos. Geralmente os juízes preferem ficar fixos. Então a Uhum. preferência normalmente é por fixar. Uhum. Mas no meu Você vê caso eu não tive a vantagens? opção. Uhum. Não tive a opção. Foi realmente o que teve para mim É o naquele que era momento. possível. Era a vaga que tinha, né? Mas assim, alguns optam por ser volante ou continuar volante Uhum. por essa experiência de cada dia você estar lidando com uma realidade diferente, porque igual no Uhum. Pará é um estado muito grande, cada localidade tem uma atividade econômica preponderante diferente, tem uma realidade diferente, o transporte diferente, tudo é diferente.
Uhum. Então, acaba que isso dá uma experiência muito grande para o juiz. Então, esse é o lado que eu vejo muito favorável para ser Uhum. volante. Mas o lado ruim é isso, de estar o tempo todo tendo que mudar de localidade. Mas é algo também temporário. Com o tempo você vai Sim, progredir na carreira, pode se titularizar. Isso seria sim, por algum sim. período, né? Não Isso, me parece que seja uma condição permanente. exato. Não tem um prazo certo estipulado, mas assim, eu acredito que em um ano, 2 anos, a pessoa já consiga se fixar, se ela tiver volante, se ela quiser deixar de ser volante, ela consiga mudar de localidade. Então, assim, até que a gente consegue se remover de forma até rápida, assim. Uhum. E como é que é a sua rotina de trabalho, Raíssa? Você já mencionou que faz audiência, a gente sabe que o juiz do trabalho faz bastante audiência, mas como é que funciona na prática, assim? Como é que é um dia de trabalho do juiz trabalhista? E aí, só para Olha, pegar o gancho, só para não aproveitar aqui, eu queria que você já tentasse também nos dizer um pouquinho como é que é a estrutura. O juiz do trabalho ele conta com a carreira de apoio, né, com servidores que vão auxiliar, com sim, estagiários. As condições físicas também do trabalho são boas. sim. Então, a rotina do juiz de trabalho é muito voltada para audiências, porque na justiça do trabalho, um dos princípios basilares do processo de trabalho é o princípio da oralidade. Então, os atos são preponderantemente praticados em audiência. A conciliação, a instrução, a contestação é apresentada em audiência, as razões finais já são em audiência. Então, a gente faz muita audiência. No meu caso, por exemplo, que eu tenho algumas comarcas que eu atuo em que eu faço 16 audiências, 18 audiências num dia. E temos audiência para quase todos os dias da semana. Então, assim, a gente passa uma boa parte do dia fazendo audiências, depois tem os despachos que a gente tem que fazer, as sentenças, e no caso nosso, no TRT 8, e assim na maioria, cada juiz tem um assistente, que auxilia nas minutas das sentenças e de algumas decisões também. Mas é um único assistente, então, assim, de certa forma, pesado. Uhum. E os despachos, quem auxiliam são os servidores da secretaria de cada vara. Eles Uhum. ajudam nas minutas dos despachos. Uhum. E, assim, a estrutura da Justiça do Trabalho é uma estrutura boa, uma justiça da esfera federal, então ela tem uma estrutura boa de prédios e tudo, mas não é assim em todas as cidades. Tem cidades de interior que tem prédios em situações ainda precárias, assim, que não tem tanto espaço ainda. Mas o que eu vejo é que aos poucos está melhorando, né? Aos poucos estão tentando melhorar as estruturas físicas. Também hoje nós estamos tendo o teletrabalho, que boa parte dos servidores hoje já estão conseguindo trabalhar em teletrabalho, então isso reduz também a necessidade por um espaço físico muito grande. E, é, assim, os servidores são muito competentes, são muito bons. Eu tenho sempre me surpreendido com os servidores, que tem sido muito, muito bom trabalhar com eles. É, mas, assim, exige muito do juiz do trabalho. O juiz do Uhum. trabalho, ele é muito exigido, porque além das audiências que ele tem que estar presente, tem todos as outras atividades e ainda ele tem só um assistente. Então, não é como em outras magistraturas que tem três, né? Dois, três, quatro, cinco, não sei. Entendo. Então, tem essa diferença. Você sentencia em audiência? Você até falou da questão da oralidade. Você costuma sentenciar em audiência? Sim, lá na Justiça do Trabalho é até, assim, de certo modo comum a sentença em audiência, mas como nós, principalmente em determinadas comarcas, nós temos uma grande quantidade de audiências num único dia, acaba ficando impossível Uhum. proferir muitas sentenças na audiência, porque senão demora muito e vai atrasar as audiências seguintes. Uhum. Então, assim, eu tenho proferido sentença em audiência apenas em casos mais simples, ou então, se tem pouca prova, se é só prova documental, só questões de direito,
né? Ou então jurisdição voluntária, ou revelia. Então, situações mais simples, eu já dou a sentença naquele momento, principalmente se é uma pessoa de uma outra cidade, distante, que não tem tanta condição de ficar se movimentando. E também, acabo nos demais ações, eu marco a sentença para até 30 dias. Então, as sentenças costumam sair em até 30 dias da audiência de encerramento e elas já são todas líquidas. As sentenças do TRT8, né, da 8ª região, são todas líquidas. Então, assim, é bem rápido, o processo é muito célere. E essa é uma grande característica e qualidade da Justiça do Trabalho. E deve dar uma satisfação imensa, Raíssa, eu imagino. Você Sim. poder ou sentenciar na audiência, ou pelo menos em 30 dias, que é um prazo curto, né? Um prazo bem razoável. E você Sim, saber que está entregando a prestação jurisdicional num prazo tão curto, deve ser muito, muito bom trabalhar em condições dessas. Com certeza, assim. Essa celeridade do processo de trabalho traz assim, para a gente é muito, muito gratificante trabalhar, porque você vê o resultado do seu trabalho. Né? Você não está assim, só escrevendo ali e publicando no diário. Não, você está realmente dando uma prestação jurisdicional em tempo célere, em tempo razoável, em que a pessoa vai conseguir exercer o direito dela o mais rápido possível. Então, isso é muito, muito bom. E também, quando a gente dá uma sentença em audiência, ver a alegria da pessoa de sair já com a sentença dela na mão, ainda é mais gratificante ainda. Então, essa realmente é um ponto muito positivo da Justiça do Trabalho, que eu admiro muito, assim. Que bom, Raíssa. A gente está com um pouquinho tempo agora, 1 minuto e meio. Eu queria te fazer uma última pergunta. Eu até posso já apostar na resposta, porque você fala com tanto entusiasmo do seu trabalho, mas eu queria, de todo modo, deixar a pergunta e deixar a sua resposta. Você diria para aqueles que nos acompanham, para quem tem interesse na carreira, ou para quem talvez ainda não despertou para a carreira, mas talvez desperte aqui agora. Você diria que a carreira é gratificante? Você está feliz com a sua escolha? Sim, com certeza. A carreira da magistratura do trabalho ela lida com a relação de trabalho que, para mim, é o suporte da sociedade. Nós vemos aí, nesse momento de crise, que a maior preocupação das pessoas é com as relações de trabalho. Né, como que vão ficar os empregos. Então, isso é muito importante para a sociedade quando você pode se direcionar, dedicar o seu trabalho para, né, fazer justiça nessas relações de trabalho, lidar com questões sociais, de emprego. Então, isso é muito gratificante. A gente tem uma função muito, muito importante na sociedade e assim, a Justiça do Trabalho foi muito atacada nos últimos tempos, né? Falaram até de extinção da Justiça do Trabalho. E nessa crise eu acho que nós vemos o quanto é importante a Justiça do Trabalho, né? Porque as questões eu quero só te agradecer, porque